muito feliz aqui em voltar na minha reestreia como apresentador de lives com a Gisele, também conhecida como Gisele Brilho de Vida. Ela que é psicóloga, coach, psicóloga transpessoal, formação em transpessoal, não é isso, Gi? Isso. E o que mais? Ano que vem você já certo, complementa? Final do ano que vem já termina. Show de bola. Ela que também é empreendedora digital, fundou aí o Brilho de Vida e também formada em hipnose, gestão de pessoas e administração de empresas, pessoal. Então é uma baita visão holística aí de processos e pessoas, né? E não por isso, além de tudo, ela é espiritualista também, o que faz com que a conexão com algo maior seja aquilo que conduz essa jornada. Exato. Aliás, Bom, eu acho que isso é o principal, né, Rafa? Sem dúvida, Essa sem dúvida. conexão, para mim, pelo menos, funciona dessa forma, né? Então, quando você está conectada com quem você é, e para mim isso envolve muito espiritualidade, a gente acaba fazendo as escolhas, né, guiadas por essa intuição, por essa conexão. Então, a minha jornada tem sido bastante guiada por isso. Então, principalmente espiritualista. Ah, que bacana. Não é porque eu deixei para o final que é menos importante, não, viu? Ah, tenho certeza disso. E realmente acho que você falou tudo. De fato, essa conexão maior acho que orienta a gente nesses processos de vida mesmo, né? De querer melhorar, de querer se aprimorar, de querer fazer diferente, né? Ao reconhecer também um pouco da nossa humanidade, entender que a gente está no caminho, né? Todo dia aprendendo, errando e acertando. Então, com certeza, essa conexão maior dá até um conforto, né, para a gente seguir em frente. Gi, aproveitando isso, vamos começar aqui hoje o nosso bate-papo sobre reprogramação mental e, naturalmente, relacionamentos saudáveis. Ou seja, aquilo que está lhe impedindo, aquilo que está lá dentro, no passado, muitas vezes, e que você não vê, mas que certamente manifesta-se no presente, nas suas atitudes e seus relacionamentos. Então, acho que a primeira coisa que eu queria perguntar para você seria aí, né? Antes de falar de reprogramação mental, primeiro, logo de start, o que é essa programação mental? Tá. Então, Rafa, antes de mais nada, deixa eu agradecer aqui o seu convite. Eu já entrei, a gente já foi batendo papo aqui, então, gratidão pela oportunidade, pela parceria. Todo mundo que está entrando aí também, sejam bem-vindos e bem-vindas. Que bom que vocês estão aqui. Bom, então, vamos lá. Programação mental, o que é isso, Rafa? Quando a gente... Na nossa primeira infância, lá atrás, quando a gente, até os 6, 7 anos, a gente vai criando uma forma de interpretar as situações que ocorrem na nossa vida, certo? Uma coisa é um fato, outra coisa é a interpretação, o significado que cada um dá para esse fato. E lá atrás, na infância, a gente vai sentindo as situações, os fatos e interpretando. E por vezes, a gente passa por situações dolorosas, inclusive, e a gente vai dando significados de dor. E lá atrás, por vezes, a gente vai dando significados infantis. Então, até os 6, 7 anos, a gente vai aprendendo, a gente vai interpretando e vai moldando a nossa forma de enxergar a vida, enxergar as pessoas, enxergar as situações e a nós mesmas, né? A nós mesmos. E a partir desse momento, a gente passa, então, depois a ir reproduzindo esse padrão. Então, tudo isso é aprendido, é internalizado e depois a gente cria uma forma automatizada de responder e padronizada, principalmente, de responder às situações na nossa vida. Então a gente vai crescendo, vai trazendo para a vida adulta esses padrões e começa a repetir. Então todos os significados, por exemplo, que a gente dá de dor lá atrás, a nossa mente entende aquilo e aí gera medo, né? Gera alguns sentimentos para evitar aquela situação, sinalzinho de alerta. Quando a gente cresce nos nossos relacionamentos, tudo que se assemelha àquelas situações de dor, essa mesma reação automática ela é manifestada pela nossa mente, né? Mente e emoção. E por vezes a gente reage automaticamente a essas situações sem pensar sobre isso.
Porque padronizou. Tem uma imagem muito icônica que é daquele iceberg, né? Pontinha do iceberg, consciência, e para baixo toda a base do iceberg, que está abaixo do nível do mar, são conteúdos inconscientes. Eu acho que todo mundo já viu essa imagem. Então, tudo isso é automatizado e forma a nossa programação mental. Não é consciente, a gente não escolhe geralmente. A gente simplesmente reage. É igual aprender a dirigir, né? A gente repete, chega uma hora que a gente está lá no carro, escutando música, conversando com as pessoas, não precisa mais pensar para fazer. E isso acontece por meio de repetição de padrões e, por vezes, por uma emoção muito forte também, o que a gente chama de trauma. Então, uma criança caiu na piscina, teve aquele sentimento de quase morte. Por vezes, se ela não for exposta de novo à piscina, ela nunca mais vai nadar, porque gerou um trauma, uma emoção muito forte. Entende? Perfeito. Tudo isso, tanto de forma positiva como não de forma tão positiva, a gente vem trazendo para a vida adulta e reproduzindo de forma automática nos nossos relacionamentos, porque relacionamento é sempre espelho, a gente está sempre projetando as nossas questões no outro e vice-versa. Certo? Ficou claro? Sim, sim, se eu fosse trazer para uma fala leiga, seria como se fosse, de fato, todos aqueles inputs ou aquelas experiências iniciais que a gente teve em algum momento da nossa vida, e como você colocou, logo da nossa primeira infância, da nossa juventude, e que depois qualquer coisa que se assemelhe à sensação ou até a hipótese que aconteceu no passado é um gatilho para a gente reagir de uma forma muito específica, e aí que normalmente pode ser um mecanismo de defesa, normalmente é o que a gente vai ver. Né? Acho que se fosse bem leigo, é isso. É isso. Falando de situações de dor aqui, né? Quando a gente passa por situações de dor, a gente vai criando isso que você chamou de mecanismo de defesa. Perfeito. São formas da gente se proteger, mas isso não é consciente, Rafa, a gente não escolhe. A gente simplesmente vai desenvolvendo, porque a nossa mente foi feita para trabalhar dessa forma. Então a gente vai desenvolvendo alguns mecanismos, a gente vai vestindo algumas máscaras, né? O nosso ego vai criando isso pra gente, construindo algumas máscaras para que a gente se proteja dessas dificuldades e dessas dores que a gente não foi feito, né? Ninguém gosta de sentir dor. Então a gente vai criando esses gatilhos, é exatamente isso. Legal. A Nárima fez essa pergunta aí e bate muito com a pergunta que eu ia fazer para você. Você falou assim, a gente não percebe essas coisas, né? Não é consciente. Então, se não é consciente, a gente não tem total ciência daquilo que está acontecendo. Então, a pergunta é, e aí seguindo na linha do que ela falou, né? Ela falou assim, como sair dessa projeção ilusória de outras pessoas? Ou para mim seria mais, como perceber que eu estou reproduzindo esses padrões, né? De uma forma automática. Como perceber isso, né? O Rafa, assim, eu costumo dizer que nossa principal bússola, nosso principal guia são os nossos sentimentos, são as nossas emoções, certo? Então, assim, quando eu passo por uma situação e essa situação me gera uma emoção desagradável de sentir, eu não estou confortável nessa situação. Então, esse é meu principal guia. Quer dizer que aí tem alguma feridinha aberta. Certo? Se tem feridinha aberta, o que eu posso fazer para curar essa feridinha? Eu preciso desenvolver um eu observador. A autoobservação. Começando por observar as minhas emoções. Então, se eu passo por uma situação, aquilo gerou algum estresse, algum medo, alguma angústia, alguma raiva, o que isso está querendo me dizer? Então eu costumo fazer 3 perguntinhas, orientar também as minhas clientes a fazerem 3 perguntas. O que é isso? É nomear, o que eu estou sentindo? Eu estou sentindo raiva, é angústia, é medo, enfim, identificar que emoção é essa, certo? E aí, Rafa, eu estou trazendo para a consciência. Quando eu paro, olho, observo e nomino, eu já estou fazendo esse processo de trazer para a consciência. Dei o nome, puxa, eu estou sentindo raiva.
por qual razão será que eu estou sentindo essa raiva? O que isso está querendo me dizer? Por vezes a gente não vai conseguir imediatamente identificar a razão, tá? Como eu falei, são questões que por vezes estão lá nas caixinhas do subconsciente, nas profundezas da nossa mente. Então, Sim. por vezes não é de imediato. Mas se a gente ficar com essa pergunta, aparece. Aparece em sonho, aparece em intuição, aparece por vezes assim, ó, a gente está vendo uma propaganda e tem um estalo, fala, nossa, é isso. Das diversas maneiras, tá? Quando a gente fica com a pergunta. Entendeu o quê? A terceira pergunta é, o que eu posso fazer com isso? O que eu escolho fazer com isso? Certo? Identifiquei, trouxe para a consciência, eu vou escolher o que eu quero fazer com isso a partir de então. Mas para isso, existe um desafio muito grande, porque existem, numa situação de conflito, Rafa, a nossa tendência, tem muita gente que é explosiva, né? Impulsiva. Então, conter esse impulso inicial é o maior desafio, porque a nossa tendência, quando a gente sente um desconforto, é reagir imediatamente a ele quando a gente fala de relacionamentos. Então, quando eu consigo conter milésimos de segundo esse impulso, essa reação automática, e eu consigo ficar com aquela questão para entender e então escolher o que eu posso fazer com aquilo, é perfeito, é o cenário ideal. E aí que entra a reprogramação mental, que é o passo a passo, né? Que a gente vai chegar lá. Legal. Agora, Então... uma moça perguntou, só para complementar, Rafa, o que eu posso fazer em relação ao outro, né? Eu acho que a pergunta foi essa. Como que eu posso sair da projeção do outro? Não tem como, porque se a projeção é do outro, o outro está fazendo uma projeção em você, você não tem como mudar isso, mudar a projeção dele. Porém, o diálogo é fundamental. Por quê? Porque a projeção é algo meu, certo? Sim. Se eu tô ao contrário, né? Se alguém está projetando alguma coisa em mim que não está de acordo e eu estou disposta a dialogar sobre isso, eu posso chegar nessa pessoa e falar assim, olha aqui, a situação, estou passando por essa situação, estou percebendo que você está fazendo isso, não estou entendendo direito, o que é isso? Né? De onde que vem? Propor, abrir para o diálogo. E aí essa pessoa pode falar, não, porque olha, você fez isso, eu não gostei, ou você está agindo dessa forma, eu estou entendendo isso e aquilo, e aí você tem a oportunidade de colocar o seu ponto. Não, peraí, não é bem assim, entende? O diálogo Sim. abre essa porta, mas o outro tem que estar disposto a dialogar sobre o assunto, certo? Legal. Gostei desse ponto que você falou da questão da autoobservação, porque na larga maioria das vezes a gente é perito em perceber padrões nos outros. A gente fala, fulano é isso, fulano é aquilo, ou fulano sempre faz assim, ou sempre faz assado, né? Mas na hora que se trata da gente realmente olhar para si, a gente acaba sempre, parece que, dando desculpas, né? Desculpas até verdadeiras, às vezes, sobre os nossos comportamentos. Então, eu dou um exemplo meu, por exemplo, eu sou bastante evasivo em relação a relacionamento. Então, eu acabo por transformar as relações, às vezes, relações mais românticas, em algo superficial, numa tentativa de não aprofundar, o que fatalmente está ligado a uma coisa mais minha, de tipo assim, de achar até então que eu não poderia ter um relacionamento, que isso me atrapalharia em outras áreas da minha vida. Então você vê, esse era um padrão que eu tinha até então, e só quando eu consegui começar a observar isso, que eu acho que eu comecei a me abrir para a ideia de realmente, tipo assim, olha, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Tipo assim, são coisas completamente distintas, né? E vai depender muito do que eu fizer em relação a isso, para uma coisa atrapalhar a outra ou não, né? Mas enfim, até então eu botava esse padrão e era aí, todo relacionamento era, vamos deixar só na superfície aqui, porque aí não corre risco de me dar nenhum dissabor, né? Só que é óbvio que isso também é extremamente... É meio babaquice, né? Porque, tipo, você não vive a graça que é de ter interações humanas, né? Então, eu achei sensacional isso que você falou dessa questão do observador, né? Esse eu observador. Olhar para mim mesmo com esse olhar, não no sentido de me julgar, mas no sentido de me observar. E esse segundo ponto que você falou, de dar nome aos sentimentos, eu achei bastante interessante também, porque normalmente a gente só sente alguma coisa,
A gente sente que a gente está, sei lá, ansioso, a gente só fala isso, né? Ou eu tô ansioso, eu tô bem, tô mal, mas o que é esse bem e esse mal que a gente está sentindo pode ajudar muito, porque a partir do momento que você fala, igual você disse assim, eu tô sentindo raiva, ou eu tô sentindo medo, são coisas distintas, né? Então o medo às vezes vai ser derivado de uma expectativa que você tem em relação a algo e como aquilo pode se frustrar e lhe causar dor. Já a raiva pode ser por alguma coisa não estar acontecendo necessariamente da forma como você quer, e aí também vai mostrar que você é excessivamente controlador, por exemplo. Então, tipo assim, esse dar nome ao sentimento pode ajudar a construção desse caminho, e acho que isso aí tem um valor enorme. Aí você falou assim, bom, legal, identificamos isso, fizemos essa observação, e aí entra a importância da reprogramação mental, né? Então eu queria que você me falasse um pouquinho, então, qual é essa importância, né? Quais são os benefícios que a gente pode esperar dessa reprogramação? Tá. Então, Rafa, tem um autor que eu gosto muito, que ele chama Joseph Murphy. Ele tem um livro, não sei se você conhece, chama O Poder da Mente Subconsciente. Ele diz o seguinte, que eu gosto muito dessa analogia, por isso que eu estou citando. A nossa mente subconsciente é um solo fértil. Tudo que a gente planta em termos de pensamentos conscientes, com frequência e com o tempo, nascem novas sementinhas, certo? Floresce. Isso tem muito a ver com o comecinho aqui da nossa live, o que a gente já conversou, no sentido do nosso aprendizado de infância. Ou seja, a gente repete, principalmente por repetição, e por emoções fortes, certo? Então, quando eu trago isso para a consciência e eu quero transformar, o que eu preciso fazer? Primeiro eu identifiquei, eu já dei o primeiro passo. Para transformar, eu preciso começar a criar novos pensamentos conscientes na direção do que eu quero transformar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que aconteceu comigo essa semana, tá? Para você entender na prática como é que funciona. Meu pai, há pouco tempo, se separou da esposa dele. Meu pai já é idoso, tem 70 e 71, e veio morar comigo. Ok, recebi meu pai. O meu pai, a minha adolescência, a infância não, mas a adolescência com ele foi muito conflituosa, porque meu pai ele tem, né, uma cultura machista muito forte. Eu sou a única mulher da casa, fora minha mãe, né, a única filha menina. Meu pai é militar, então ele é extremamente rígido. E a relação dele com a minha mãe é super pacífica, super amorosa e tal. E a relação dele com a minha mãe, eu sempre achei, eu nunca me espelhei, eu sempre questionei muito pra mim. Eu nunca concordei com aquela cultura machista que eu via naquele relacionamento. Então, assim, e gente, cada um tem a sua história, não tô aqui julgando nem criticando, tá? Eu tô falando de fatos e como isso me impactou. Então, o que acontecia? Minha mãe ia lá, exemplo, fazia o jantar, colocava no prato, meu pai já sentado lá na mesa, servia para ele na mesa, para ele comer, só faltava dar na boca dele. Essa era a dinâmica do relacionamento deles, ok? E por vezes o meu pai, ele não, sei lá, se ele não gostasse da comida, se estava com muito sal, se estava fria, se estava não sei o quê, ele virava para ela e falava, olha, essa comida tá fria, pelo amor de Deus, ele reclamava. E eu achava aquilo um absurdo. Dava vontade na época, com a cabeça de adolescente, virar para ele e falar assim, meu filho, levanta a bunda daí, vai lá fazer você então. Só falta te dar na boca que você tá reclamando. Hoje eu já enxergo isso com outros olhos. Mas eu cresci nesse meio e que para mim causava um desconforto muito grande. Eu nunca quis ter uma relação nesse sentido. E aí, Rafa, hoje, olhando para minha vida, eu trago, obviamente, como todo mundo, muito dessa história do meu pai e da minha mãe. Por quê? Hoje, como dona de casa, eu sou uma negação. Primeiro, detesto serviço de casa. Então aquilo me impactou tanto que eu peguei uma certa aversão de serviço de casa. Eu não queria estar naquele lugar. Sim. Então, para eu transformar isso na minha cabeça por algum tempo foi difícil.
E aí, essa semana, morando com o meu pai, né? É curioso, né? Como a vida vai unindo as pessoas depois de um tempo, né? Enfim, tô eu lá com meu pai agora. E aí, eu tinha separado umas roupas brancas, lavei e tava pendurando roupa branca no varal. Meu pai chegou na cozinha e falou assim, na área de serviço, falou assim pra mim: Gisele, depois você, por favor, lava pra mim umas blusinhas sem manga, porque tá muito calor e eu tô sem regata. Rafa, ele me fez um pedido. Na hora que ele me fez um pedido, me subiu uma raiva. Ele me fez um pedido. Na hora, a vontade que tinha de falar pra ele, foi assim: meu filho, pega sua roupa aí, como eu pensava lá na adolescência, pega sua roupa aí, você lava então. Eu senti aquilo como uma crítica e um julgamento. Ele me fez um pedido, Rafael. Só que eu vivi tanto tempo naquilo, e eu já saí de casa há muito tempo, eu voltei a morar com meu pai agora, né? Tem, sei lá, 4 meses que eu tô morando com ele. Na hora eu não reagi, mas eu senti aquilo e pensei, por qual razão eu tô sentindo isso? E aí eu, né, me remeti a todo esse histórico e tal, da crítica e do julgamento do meu pai. E eu comecei a trabalhar essas questões em mim. Gisele, é só um pedido. Servir pode ser uma forma de amor, certo? O teu pai de hoje não é o teu pai de antigamente. Então eu comecei a trabalhar a minha cabeça. No mesmo dia eu peguei lá as blusinhas dele e lavei. No dia seguinte eu tava lá: pai, olha, suas blusas estão aqui, já estão secas, pode usar. Entende, Rafa? Eu escolhi, eu tive consciência e eu fiz uma escolha. Eu vou reagir a isso com amor. E foi isso que eu fiz. Entende? Legal esse exemplo que você deu, porque, bom, beleza, né? Fiz a minha identificação, identifiquei o sentimento, comecei a talvez rastrear as raízes desses comportamentos repetitivos, né? Mas quando você fala isso, que é realmente assim, tá? Uma vez que você fez isso, jogar a consciência, estar no não reagir de forma aleatória ou automatizada, mas realmente conseguir encaixar, talvez assim, esse intervalo de uma respiração, né? Que às vezes é o que a gente não tem, né? Que, tipo assim, você falou o lance do pai, e eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão aqui, com certeza, devem ter uma pessoa na própria vida. E aí, pessoal, se vocês quiserem comentar quem é, fiquem à vontade, que vai ser ou o pai, ou a mãe, ou o marido ou esposa, namorado ou namorada, ou algum amigo, algum parente que realmente te tira do sério. Assim, quando fala alguma coisa, vira um gatilho. Tum! Você já dá aquela armada, fala assim: agora eu vou regaçar. É o gatilho. Então, e fazer Rafa, essa respiração. Exato. É isso. E fazer essa respiração do tipo assim: calma. Exato. Só esse calma já dá um espaço pra gente poder, pelo menos, né, falar assim: calma aí, pera. Porque não se trata nem tanto do outro, né? Você falou assim: o seu pai não é o mesmo de 30 anos atrás, talvez, ou de 20 e tantos anos atrás. Claro. Mas ainda que fosse, mesmo que ele seja a mesma pessoa, você já não é. Né? E sempre, eu acho que esse é o grande lance. Se trata da gente. Porque no final das contas, a gente não vai reprogramar os outros, a gente reprograma a nossa forma de pensar, agir, sentir, né? E escolhe como reagir. Né? Eu tenho uma frase que uma vez eu li, que para mim é muito forte, é assim: ao invés de reagir inconscientemente, é o agir conscientemente. Isso, exato. Então, esse shift, essa mudança, é que coloca a gente nesse novo modelo, né? Aí eu vou te fazer uma pergunta. Você, beleza, psicóloga, coach, traz toda essa bagagem. Mas você acha que é possível transformar os padrões mentais sozinho ou necessariamente eu preciso de um profissional? Como que você vê isso? Rafa, é possível? Tudo é possível quando a gente se propõe. Não é fácil, não é simples, porque por vezes a gente não se percebe nesse processo, certo? Então, assim, é possível sim. Muitos meus padrões, eu já fiz diversas vezes terapia, né? Porque é importante, eu acho que todo mundo devia fazer para autoconhecimento. Então dá para fazer, não é tão simples. Agora, tem algumas pessoas que têm mais dificuldades, que o buraco é mais embaixo, né? Tem gente, por exemplo, que desencadeia crises de ansiedade, que tem crises de pânico, entende? Tudo isso pode ser desencadeado por questões lá do passado, que acabam projetando nos relacionamentos. Rafa, o que eu mais recebo nos meus atendimentos
é mulher com depressão e ansiedade. Por quê? Porque tem uma autoestima muito baixa, uma autoconfiança extremamente baixa. Então, você precisa se olhar e curar. E as pessoas reproduzem isso nos relacionamentos. Então, se eu estou num relacionamento, por exemplo, afetivo, né, romântico, e aí eu mando uma mensagem de WhatsApp, e aí o outro lá na ponta me demora, sei lá, 15 minutos para responder, ou visualiza e não responde, essas coisas da atualidade, nossa, é a morte, entende? Sim, sim, sim. Então são pessoas, são mulheres, né, no caso dos meus atendimentos, que precisam da validação do outro. Isso são gatilhos imensos para crises de pânico, falta de ar, sudorese, acaba um relacionamento na hora, entende? Então, Sim. Assim, depende, né? Eu gostei. Eu gostei que você foi sincero nesse ponto, porque, de fato, a expectativa que a gente tem normalmente é que um profissional sempre vai dizer assim, não, eu sou importante e se você não me contratar, você não vai conseguir realizar isso, né? Então, eu gostei da sua sinceridade. Dá para fazer? Dá. Como tudo nessa vida, se você quer emagrecer, você pode começar a se alimentar melhor, fazer exercício, quer fazer sua reprogramação mental, quer melhorar seus padrões, seus processos de vida, de negócio, dá para fazer sozinho? Dá. Mas eu acho que o grande lance de poder contar com um profissional é a gente também não se enganar durante esse processo. Né? Porque, querendo ou não, a gente evita lidar com algumas coisas numa intenção de, tipo assim, se eu não mexer nisso, é melhor. Né? Só que tem várias coisas na nossa vida que só vai melhorar a hora que a gente mexer. Né? Porque é como se fosse uma bola de pelo. Enquanto você não pega aquilo ali e desfaz, aquilo vai ficar te incomodando. Ainda que seja pequeno, incômodo, né? A gente acha que é pequeno, mas, de novo, impacta a vida como um todo. Então, eu gosto que você foi muito sincero nesse ponto, que, de novo, dá para fazer sozinho? Dá. Mas se você puder contar com um profissional te ajudando, né? Te ajudando, inclusive, a perceber os seus pontos falhos. Nesse aspecto, tipo assim, aonde que você coloca aquela viseira do tipo, não, isso aqui eu não quero lidar. Então deixa, né? Porque é muito fácil a gente fazer isso. Né? Eu, por exemplo, tenho claro para mim que muitas dessas questões minhas afetivas, mais na linha de romance, né, tá muito ligado às questões que eu tenho com meu pai e minha mãe, né? E também de primeiro namoro. Lá atrás, primeiro namoro, quando era garoto, que foi algumas coisas que foram acontecendo, eu falei assim, opa, então eu carrego isso um pouco, né? Só de observar isso eu tento, mas é óbvio, eu falo aqui, mas em geral ainda é difícil pra caramba aplicar no dia a dia, né? É isso, então dá, né? Mas o quanto que isso me atrapalha na vida, né? Sim. O quão rápido eu quero resolver isso e o quão grave é a minha situação, né? Tanto de dor que eu tô sentindo, de sofrimento, de tempo. Rafa, o que a gente tem de mais precioso na vida é o tempo. Perfeito. Então, se eu estou passando o meu tempo com dor, com sofrimento, sem conseguir realizar e ter uma vida plena, feliz, ter amor, compartilhar a vida com quem eu quero, puxa, eu vou me cuidar, porque eu quero ter um tempo de qualidade, a vida passa muito rápido, né? Perfeito. Então dá para fazer sozinho e eu costumo compartilhar muitas dicas de como fazer isso, ensinar mesmo. O que você falou da respiração é fantástico. Tem uma técnica que chama infarto da amígdala. A amígdala cerebral, né, que ela é responsável pela nossa reação emocional imediata. Então, quando isso acontece, a gente passa por uma situação que dá esse impulso de responder. Então, são químicas que são soltadas, né, por essa amígdala cerebral, responsável por esse impulso. Se, nesse milésimo de segundo, eu consigo fazer o que você falou, respirar, Rafa, por 5 segundos, eu travo esse processo de reação química, porque eu estou oxigenando o meu cérebro. Isso é neurociência. Então eu não reajo. E aí eu tenho, nesse período curtinho, eu tenho a possibilidade de pensar no que eu quero fazer com aquilo, ao invés de mandar o outro para aquele lugar. Entende? Sim, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. De sair tocando todo mundo aí na rua. É legal, assim, principalmente, né? É legal o momento que a gente está passando por esse lado, né? Óbvio, o momento pandemia não é legal, mas pensando num lado positivo, querendo ou não,
a pandemia ela faz com que a gente, talvez limitado nessas saídas, ou limitado às vezes nas interações, ou enfim, limitado de coisas que a gente possa fazer, acaba que a gente tem um pouco mais de tempo para olhar para nós mesmos, né? E olhar para esses nossos padrões. E principalmente quem agora teve essa reconexão com família, com as pessoas, às vezes voltando para as suas cidades. Eu, por exemplo, passei 2020 em Vitória, né, e percebi o quanto que tinha ali uma carga de reações que eu carregava comigo desnecessárias, né? Como se eu já estivesse saindo na rua armado. Eu juro para você, a sensação que eu tinha era essa. E talvez isso é um pouco até da razão pela qual eu ainda desejo voltar para São Paulo, porque aqui a minha sensação é de que eu não preciso andar armado, né? Então acho que é meio, não sei, é umas coisas meio, sabe, você para e pensa e fala assim, caramba, às vezes eu preciso mudar o meu entorno para que eu possa me perceber de uma forma mais leve, porque enquanto eu tenho tantas interações que eu tive ao longo da minha vida, fica difícil, né? Então, assim, você recomenda algum tipo de, sei lá, às vezes até da pessoa fazer isso num processo de meditação, ou fazer algum processo de hipnose, alguma coisa que possa mexer com as pessoas no sentido de meio que bloquear esses agentes externos por algum tempo? Tem alguma coisa que você mexe assim, que você acha importante? Ô, Rafa, meditação é ótimo, tá? Porque o processo meditativo, quando você respira e você para se observar, o processo meditativo silencioso mesmo. As pessoas têm a ideia de que eu não consigo meditar porque eu não consigo parar de pensar. Você não precisa parar de pensar, a gente não para de pensar. A gente precisa aprender a observar o que está passando aqui. E quando a gente para meditar, a gente para fazer isso. Então a meditação silenciosa é ótima para você se observar naquele tempo. E tem também técnica de respiração meditativa, enfim, ajuda muito. Áudio de meditação guiada, com certeza eu vou até, no final, eu até conversei com o Rafa sobre isso, para quem tiver interesse, eu sou, né, hipnoterapeuta, também tenho essa formação, eu desenvolvi um áudio de auto-hipnose que ajuda nesse processo de meditação guiada, para reprogramação mental, porque assim, o que esses áudios fazem? Áudios bem feitos, né, Rafa? De pessoas. Então, gente, internet tem de tudo, tá? Cuidado com isso que vocês estão colocando para dentro aí. Então, os áudios bem feitos, né, de profissionais validados, bons profissionais. Qual que é a ideia? Quando você deita e você relaxa, que você faz técnica de respiração, que você para esse momento, a ideia é você relaxar sua mente consciente. E quando você relaxa sua mente consciente neste processo de auto-hipnose, por exemplo, que é no caso do meu áudio que eu vou compartilhar para quem quiser, as sugestões que você escuta nesse áudio, eles acessam mais facilmente esses conteúdos da mente subconsciente, certo? Porque você desativa algumas partes do cérebro, mente consciente, e começa a ativar outras partes do cérebro da mente subconsciente. Então, o que a gente chama de faculdade crítica, ela é rebaixada. E quando isso acontece, com o treino, prática, como eu falei de novo, aprendizado, repetição, esses conteúdos acabam entrando. Então, pensamentos que você... Afirmações positivas também são exercícios fantásticos, que são esses pensamentos que a gente emite de forma consciente, né? Se eu tenho questão de autoestima, por exemplo, não me sinto amado ou me sinto incapaz, você o tempo todo ficar repetindo para você: eu sou capaz, eu me sinto cada dia mais capaz, eu me sinto e me torno cada dia mais amada. Entende? Porque aí você vai praticando o que você deseja, que é o contrário. E aí os caminhos neurais vão se modificando na nossa mente. A gente começa a fazer novas sinapses porque são novos aprendizados. E aí sinapses mais positivas. Entende? E aí você vai ajudando a fazer essa reprogramação mental. Legal. Eu acho interessante isso, porque você vê, né? Na Positive, todo dia a gente compartilha uma mensagem positiva e às vezes as pessoas falam assim, nossa, que besteira. Mas uma larga maioria das pessoas já tem me mandado mensagem e tem dito tanto que sentem importante essas mensagens no início do dia, especialmente, porque elas, querendo ou não, elas dão como se fosse o start do seu dia.
Então, quando você acorda de manhã, vem aqui, vê essa mensagem positiva, querendo ou não, é um input, né? É aquele toquezinho do tipo, ó, carrega isso com você ao longo desse dia, né? Reflita sobre isso, como se fosse um tema para você meditar. E meditar não necessariamente, às vezes as pessoas pensam, tipo assim, vou parar e vou ficar em posição de Buda, né? Meditar sobre alguma coisa é o mero ato de você pensar sobre alguma coisa, né? Você se permitir estar em conexão com aquele tema, né? Diferente de outras coisas que a gente ignora, né? Então acho que é Rafa, muito legal. Oi, desculpa. Pode falar, Desculpa, Gi, é que você estava falando aí da meditação, eu queria pegar o gancho. Existem diversas técnicas de meditação ativa, tá? E para mim a dança, ela é uma meditação ativa muito eficaz. A dança 2 principalmente, no meu caso, tá? Porque quando eu tô naquele momento de dança, eu tô nas sensações, eu tô prestando atenção no meu corpo, mas isso é consciente para mim, eu já faço isso de forma consciente. Quando eu vou dançar, para mim é uma meditação. Eu me conecto comigo, e me conectando comigo, eu me conecto com o outro também, eu deixo a energia fluir. Então é fantástico, é um processo de autoobservação muito legal. Depois que eu me separei, eu caí no forró. Sempre gostei, mas depois da minha separação, foi muito legal. E aí, eu me percebendo nesse processo de dança 2, o quanto eu cheguei no começo travada, com medo, com vergonha, preocupada com o julgamento. E depois, conforme você vai praticando, o quanto você se permite ser conduzida, ficar vulnerável, falar que não sabe, ou confiar chamar no alguém outro para dançar, ousar chamar outra pessoa para dançar. É um processo de autoconhecimento fantástico. Então, assim, se a gente quer, Rafa, existem diversas formas de se conectar com você e existem diversas formas de fazer, né, praticar meditação, inclusive meditação ativa. Legal. Você vê, né? É interessante que a gente começou falando sobre a questão. O tema da live é relacionamentos saudáveis, né? E aí as pessoas falam assim, tá, mas o que relacionamento saudável e meditação tem a ver? Parece que as duas coisas estão opostas, né? Quando, na verdade, para você obter um relacionamento saudável, é importante que você observe os seus padrões repetitivos, né, as emoções que surgem em virtude da sua trajetória de vida, as mágoas, as coisas que foram ali se colocando. E no momento em que você for reagir, nessa coisa de se observar, criar esse espacinho de tempo para você poder só não permitir a reação de bate-pronto. Isso. Né? E aí, como chegar nesse ponto, exatamente, aí é interessante, é o que você falou, né? Meditar sobre isso anteriormente, né? Ou seja, pensar sobre isso, vivenciar isso em outras ocasiões em que você não está sob, vamos dizer assim, sobre influência externa. Como você falou, seria pensar sobre o relacionamento com seu pai antes mesmo de você estar convivendo com ele. Né? Às vezes é aquela coisa assim, agora no Natal principalmente, várias pessoas costumam ir para casa, né? E tem muita gente que vai para casa já tipo assim, nossa, eu vou ter Natal esse ano, ai, minha tia, aquela chata, putz, meu irmão, aquele cara assim assado. Então, ao invés de ficar pensando isso de uma forma negativa, pensa como que você gostaria que as coisas fossem melhor e como que você, na verdade, deseja que você possa reagir de uma forma mais branda ou mais positiva, independente daquela tia chata ou daquele irmão cri-cri ou qualquer coisa, né? Ou seja, faz isso antes, é uma prática anterior, né? E aí talvez quando chegar lá você vai conseguir lidar com isso melhor, né? Exatamente. Então, Rafa, para continuar esse link, né? Eu e do outro, não vou repetir, o outro é espelho, certo? Relacionamento é espelho. Se eu estou projetando no outro os meus medos, né, os meus ressentimentos, se eu estou esperando do outro que ele me cure, que ele me salve, se eu estou dependente em um relacionamento, ou se eu estou sempre reclamando, criticando, não tem como ser um relacionamento saudável, certo? Então, quando eu olho para mim e quando eu faço esse processo, qual é a minha parte nesse relacionamento? Não adianta eu ficar querendo mudar o outro o tempo todo. A pergunta é, qual é a minha parte? O que eu preciso curar de mim? Relacionamentos que valem a pena, tá, gente?
certo? Porque tem relacionamento que só faz mal, acontece, relacionamento que a gente chama de relacionamento tóxico, e aí pode ser romântico, pode ser com família, pode ser com o que for. Gente que se aproxima da gente só para sugar a nossa energia, certo? Não vale a pena. Então, assim, não é comigo. Não quero mais ficar nessa situação. Mas até para isso você precisa se conhecer, para colocar limite. Perfeito. E aí mantém uma distância saudável, encerra ciclo, certo? Mas por vezes a gente fica, inclusive, nesses relacionamentos tóxicos de gente que abusa, porque a gente não tem autoconhecimento, autoamor, independência suficiente para dizer não, para colocar limite, para manter uma distância saudável, porque a gente alimenta crenças de que família é sangue tem que todo mundo ficar unido, tem que ajudar, tem que... Não tem. Se faz mal, não tem. Praticar o egoísmo, gente, por vezes é uma virtude. É a gente olhar pra gente e falar, eu não mereço isso, eu mereço coisa melhor, eu não quero estar nesse relacionamento com essa pessoa. E aí, se é uma pessoa que não tem como cortar vínculo, mantém uma distância saudável. Não precisa se relacionar sempre, não precisa ir em festas de família se você não quiser. Mas eu vou ser julgada. E daí? O que isso vai mudar na sua vida? Que julguem. Mas o bem-estar é importante. Perfeito. Eu tenho tido muito claro para mim que, de fato, na família existem os aprendizados maiores que a gente vai levar para a nossa vida. E se a gente conseguir obter esses aprendizados dentro da nossa família, que bom. Porque você aprende e leva para a vida. Mas, muitas vezes, o que eu percebo é que esses aprendizados, eles vão estar sempre disponíveis para você ao longo da sua vida inteira. Como você falou, se pessoas são espelhos, talvez você se afaste do seu pai ou se afaste da sua mãe, mas você vai encontrar pessoas como seu pai, como a sua mãe lá fora, que vão te colocar diante desse mesmo aprendizado, né? E você vai ter que lidar com isso, né? E não vai dar para você sair, vamos dizer assim, tirando todo mundo da sua vida e ficar sozinho. Não é esse o caminho, né? O aprendizado, ele vem. Você escolhe se você quer ou não tê-lo, né? E aí também, inclusive, escolhe quando você quer tentar aprender, né? Tem gente que eu acho que às vezes não quer aprender e fica uma vida inteira assim, tá bom, respeito o outro, né? Mas se você sentir que, realmente, eu gostei que você falou isso, se você sentir que a sua família não é o melhor espaço para você trabalhar isso, então talvez não seja. Eu me recordo que em 2017, quando eu vim morar em São Paulo, 2017, 2018, eu já tinha passado por bastantes coisas com a minha família, no sentido de reconstruir relacionamento, né? Mas eu percebo que estar em São Paulo, enquanto eles estavam no Espírito Santo, durante esses 2 anos, me fez muito bem, porque me permitiu consolidar algumas dessas transformações quase que num espaço mais sereno, porque eu não estava ali com a interação diária com eles. Então era meio que aquela coisa assim, sem ter que me defender o tempo todo, passando na minha cabeça, né? Eu tive espaço para poder formar as minhas bases. Então, eu sinto muito que isso que você falou é verdade. Às vezes vale a pena a gente dar uma afastada, mesmo sendo família, para a gente poder fazer esse processo de observação, de consolidação. E às vezes, mesmo que você tenha identificado tudo isso, começar a criar esse espaço para um certo amor e perdão, né? Tipo assim, bom, eu tenho que perdoar essas pessoas pelo que elas são, mas eu também tenho que me amar a ponto de entender o seguinte, o que é bom para mim. Então, Exato. Até que ponto eu quero essas pessoas por perto ou não. É isso, Rafa. Aprendizado a gente sempre tem, né? E tem algumas convivências, principalmente familiares, que são muito simbióticas, entende? Sim. Isso, por vezes, faz mal, porque você entra num enredo familiar, você entra numa história que é sua, mas não é sua, que por vezes você não consegue se desvincular disso. Sim. Porque é todo mundo muito... As histórias se repetem muito, as pessoas não têm independência, não têm... para resolver a própria vida, para fazer as próprias escolhas. Então, existem algumas famílias que, nesse sentido, são muito simbióticas. E aí é importante essa pessoa entender isso e fazer esse processo. Eu posso fazer as minhas escolhas. E, por vezes, eu preciso me afastar um pouco disso. Né? Eu não preciso cortar relações. Né? Porque, às vezes, quando a gente corta relações, cai no que você falou. Então, assim, você não vai aprender aqui, mas tem coisas que são importantes você aprender. Você vai lá e encontra alguém na rua, um amigo, um relacionamento amoroso que vai repetir exatamente as mesmas questões do seu pai.
Exatamente. Acontece. Exatamente. E se eu não curei as questões com meu pai, eu preciso, né? Eu vou nessa relação, eu preciso olhar para isso, porque senão eu vou sair dessa relação e vou para uma outra relação e vou passar pelas mesmas questões, eu vou pulando de relação em relação e eu não olho o que eu preciso olhar e não curo o que eu preciso curar. Enquanto você não cura, vai continuar vindo. É por isso que a gente vê tantas pessoas falando assim, casei com o meu pai. Muita amiga minha fala assim, eu saí da casa do meu pai, casei com fulano, mas o fulano é igual ao meu pai. Ou aqueles garotos, caras normalmente, né, que o cara fala assim, a esposa é a mãe dele. A esposa faz as compras pro cara, mas porque de fato o cara saiu de casa, da mãe, e ele casa com uma outra mulher que preenche esse espaço de mãe no sentido de cuidar, fazer compras, quando na verdade todos nós, vamos dizer assim, o ideal seria que todos nós evoluíssemos nessa relação, né, como se fosse assim, agora somos tal qual nossos pais, né, tipo adultos, e agora sim, vamos dizer assim, sanadas esses vazios, ou essas dores, essas mágoas, superadas essas questões, agora vamos encontrar alguém, né? E aí, tipo assim, agora vamos nos permitir conhecer pessoas, porque aí, de fato, você conecta por algo que é muito mais genuíno do que meramente, vamos dizer assim, essa reprodução de comportamento que lhe é familiar, vamos colocar assim, né? É isso. E aí, por vezes, eu preciso olhar isso um pouco mais de fora, porque senão eu não consigo enxergar. Eu estou muito dentro dessa relação familiar. Entende? Isso é importante, é um aprendizado também, né? Porque não é fácil fazer isso. Não é fácil. Não é fácil, não. É muito difícil, eu vou te dizer, viu? Já passei alguns maus bocados com isso. Bom, eu acho que a gente vai chegando aqui no final da nossa live e eu lembro que você queria fazer um convite para o pessoal aí, para quem quiser poder falar com você também em particular depois, mandar um direct. Então, te deixo a palavra aí, fica à vontade. Então é isso, gente. Eu tenho, como eu falei aqui anteriormente, eu desenvolvi um áudio de auto-hipnose que trabalha essas questões de reprogramação mental e autoestima, que é o foco, né, o carro-chefe do meu trabalho. Então, trabalho também com carreira, trabalho com questões profissionais, mas a base do meu trabalho é a autoestima. Isso impacta muito também relacionamentos. Então, quando a gente cura a ferida, Rafa, diversas áreas da nossa vida são curadas, certo? E eu percebo nos meus atendimentos, né, ao longo dos meus estudos, dos meus atendimentos, que muitas dessas consequências, né, na nossa vida, relacionamentos frustrados, carreiras frustradas, escassez financeira, saúde física, mental, emocional, tem a ver com a forma que eu me enxergo, o valor que eu dou para mim, para as minhas realizações. Isso vem desde sempre, desde a infância, né? Então, quando eu olho para mim com mais amorosidade e eu curo essas feridas, eu olho com compaixão para a minha história, eu consigo sim curar essas feridas e aí sim ter relacionamentos mais saudáveis, e aí sim ter uma carreira com mais sucesso, seja ela qual for, né? Mais prosperidade financeira, mais saúde física, emocional, mental, enfim. Porque isso tudo são consequências, não são causas, né? Então, quem quiser esse áudio, não compartilho com todo mundo, tá, gente? É um presente para vocês que estão aqui na live. Compartilho só com minhas clientes, mas posso compartilhar com vocês. Me chamem lá no direct que eu mando o link do áudio. E agradecer, Rafa, esse momento. Então, gente, o que eu quero deixar aqui dessa live? Relacionamento, de novo, né? É consequência. A gente precisa olhar pra gente, a gente precisa trazer essas feridas para a consciência. E aí transformando, repetindo, eu consigo transformar meus padrões e ter relacionamentos mais saudáveis. Me curando, eu curo os meus relacionamentos também e tudo que eu fizer na minha vida. Sozinha. Legal. Ou com terapia, né, ou com espiritualidade, enfim. Da forma que for melhor para cada um de vocês. Perfeito, perfeito. Gi, mais uma vez quero te agradecer. E galera, se vocês me permitirem, vou fazer uma brincadeira aqui. Essa live fica salva agora. Então, para quem assistiu essa live, para quem gostou, para quem realmente curtiu, aproveita, deixa um comentário, tipo assim, eu quero, né? Porque, de fato, relacionamento saudável, acho que todos nós queremos. Se não for com os outros, ainda assim a gente quer conosco, né? A gente quer poder acordar de manhã e falar assim, cara, minha vida tá legal, tô caminhando, tô melhorando, né? E a partir do momento que a gente começa a viver assim, naturalmente a gente vai atraindo também outras pessoas que estão nessa mesma vibe, né? Então, relacionamento saudável, quem assistiu, quem gostou dessa live, deixa um comentário aqui.
eu quero, e manda para os amigos também, e como a Gi falou, aproveita aí, manda um direct para ela compartilhar esse áudio. Gi, obrigado mais uma vez. Galera, estou de volta nas lives e logo, logo a Gi, a nossa convidada, vai conduzir algumas lives aqui também, a Neiva também e outros profissionais que sentirem também esse chamado, por favor, sintam-se à vontade. A ideia da Positive é ser essa rede do bem, para que a gente possa todo mundo evoluir e assim fazer o mundo melhor.